Olá, meus irmãos e irmãs, celebrando o terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, domingo em que esta intensidade do Espírito Santo cresce em cada um de nós para celebrarmos com júbilo tão breve o mistério da encarnação do Jesus humano e divino. Nesse terceiro domingo, a alegria pela proximidade deste encontro, o encontro com Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. As leituras deste final de semana vão demonstrar todo este espírito. Por isso, na primeira leitura, nós vamos ouvir um trecho do profeta Isaías, quando ele recorda todo o sentido do Espírito do Senhor que está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para dar a boa nova aos pobres. Por isso, meditando e contemplando este tempo do Advento, nós nos perguntamos como nos preparamos para acolher Jesus. E além de se preparar para acolhê-lo, nós também podemos nos perguntar por que ele vem. Esse texto que nós ouviremos na primeira leitura de hoje, ela recorda todo um sentido de um Jesus que depois, estando na sinagoga, recorre ao profeta Isaías para então dizer: aqui em mim esta profecia se cumpre. Ela vai expressar todo o sentido da encarnação, a demonstração do projeto pastoral e da missão de Jesus, que consiste em dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos, a libertação aos que estão presos, proclamar um tempo da graça do Senhor. Olhando para todo este tempo do Advento que nós estamos vivendo, nós acolhemos então a consciência da nossa missão de igreja e, como sempre, suplicando o auxílio do Senhor, pedimos: Senhor, ajuda-nos a sermos promotores da alegria no coração de tantos irmãos e irmãs. Por isso, o Salmo, trazendo para nós o canto do Magnífica, diz: a minha alma se alegra em meu Deus. Quando nós olhamos para a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ela vai dizer, ou iniciar: estais sempre alegres. E Paulo apresenta-nos alguns elementos para cultivarmos a alegria. Primeiro deles, rezar intensamente. Segundo, termos atitudes de agradecimento. Terceiro, cultivar a força do Espírito Santo dentro de nós, não desanimando. Quarto, não desprezemos as profecias. E aqui cabe-nos um questionamento sobre tudo isso que estamos vivendo. A pandemia mudou nossos pensamentos e comportamentos? Por isso, a quinta indicação que Paulo dá está no sentido de afastar-se da maldade. E por fim, Paulo nos diz acolher a fidelidade de Deus em cada um de nós. Papa Francisco, num dos seus documentos, na Gaudete et Exsultate, diz: o rosto da igreja deve ser a alegria. Cultivemos, estejamos sempre alegres, como nos diz Paulo no início da segunda leitura. No Evangelho, nós continuamos com a figura de João Batista, que já vimos semana passada. O precursor, a voz do deserto, aquele que se apresenta com o espírito humilde. João Batista, no Evangelho de hoje, deixa claro para nós duas coisas básicas. A primeira, a consciência do seu papel como uma grande testemunha.
Testemunha é aquele então que viu os fatos e tem condições de verdadeiramente relatá-los. Por isso João se apresenta nesta grande consciência de que a sua missão consiste em ajudar as pessoas a chegarem à fé e abraçar esta fé em Jesus Cristo. O segundo aspecto que João deixa muito claro a nós, ele sabe qual é o seu lugar. Um desafio, às vezes, de tantos que ainda não sabem o seu lugar dentro de uma proposta missionária, ou até mesmo no trabalho pastoral da igreja, querendo ocupar o lugar do outro, de modo que não haja mais espaços. Busquemos em João esta disponibilidade, esta abertura e, acima de tudo, a consciência do compromisso ao qual somos chamados, de sermos testemunhas do Senhor que há de vir, deste Senhor que vive e reina em nossos corações, e que saibamos sempre qual é o nosso lugar na missão da igreja, construindo assim o reino de Deus. Alegremo-nos com o Senhor pela sua vinda, e que este tempo do advento faça transbordar em nosso coração todo o sentido e todo o sinal da esperança que temos em Deus. Deus lhe abençoe, celebre com alegria este terceiro domingo do advento.